Bom, boa tarde. Meu nome é João Henrique. Como já foi dito, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em comunicação da UFG, na linha de mídia e cultura. E o trabalho que eu venho apresentar para vocês aqui hoje é, na verdade, um fragmento da minha dissertação de mestrado que ainda está em andamento, sobre o modo como os meios de comunicação digitais estão agindo nas cenas musicais independentes, principalmente na cena musical independente de Goiânia. E, para dar uma contextualizada, Goiânia, eu não sei como as pessoas aqui do Sul enxergam a cidade, mas a gente lá sabe que existe um estereótipo muito grande do goiano, do goianiense, com relação à música sertaneja. Então, o rural, essa paisagem bucólica e que se estende à música sertaneja, acabou se tornando uma característica identitária muito forte do povo goiano. O que a música independente acaba indo contra lá no estado. E, justamente nesse âmbito rural, todo ano em Goiânia, na época de maio, nós temos lá a exposição agropecuária, e foi nesse contexto, nos anos 90, que o então prefeito da cidade entrou com um projeto para classificar Goiânia como a capital nacional do country, da música country. Como esse tipo de pensamento já estava bastante enraizado lá, foi uma surpresa muito grande a negação desse projeto pela população. As pessoas não se identificaram com aquilo, mesmo que o sertanejo até hoje seja considerado lá uma manifestação cultural hegemônica. Então, esse trabalho aqui, ele tenta traçar, ele é o início de uma pesquisa exploratória da minha dissertação. Ele é apenas o início. Em Goiânia, nós temos 3 grandes festivais independentes. Esse é o Bananada, é apenas um deles, que surgiu há 18 anos atrás, durante uma dessas exposições agropecuárias, com a intenção de ir contra aquele tipo de cultura dominante, aquele tipo de cultura hegemônica do Estado. Então, para começar, propôs-se pensar não em identidade do público que frequenta esse tipo de festival, mas nas identificações que esse público possui. A partir do Stuart Hall, Tomás Tadeu da Silva, por exemplo, optou-se por falar em identificações mais por uma questão de que nessa cena musical de Goiânia coexistem várias cenas diferentes. É como se dentro desses festivais existem várias cenas coexistindo ao mesmo tempo. A cena de rock, a cena de rap, a cena de música eletrônica, todas elas coexistem no mesmo local durante a semana na qual esse festival é realizado. Então, falar de identidade às vezes torna um pouco mais fixa essa característica, e não foi esse o objetivo, foi dar um pouco mais de fluidez a esse tipo de... utilizando as identificações. Uma espécie de movimento, que uma pessoa poderia passar de uma identificação para outra rapidamente, desistir de uma e se voltar mais para outra. A diferença também é um festival que se constitui em cima da diferença de gosto musical, que acaba se estendendo ao público também, que frequenta, e esses aspectos mais fluidos das identificações das pessoas que estão lá presentes, o que também se estende aos gêneros musicais explorados. Então, as cenas musicais independentes de Goiânia, que coexistem nesses festivais, eu falei do Bananada, mas também tem o Goiânia Noise, que hoje se denomina o maior festival de rock independente do Brasil, e que, na verdade, é o objeto da minha dissertação, enquanto o Bananada ele foi mais um início para uma pesquisa exploratória. E temos o Vaca Amarela também, que vai acontecer, e alguns outros festivais menores que estão se solidificando lá com o passar do tempo. E que, hoje, todos eles surgiram como festivais de rock, essencialmente de rock, mas que
passaram por um processo no qual essa hibridez das músicas exploradas entraram em voga. Elas ficaram mais... deixou-se um pouco o rock em si de lado para que essa miscelânea de gêneros musicais entrasse em evidência. O que, teoricamente, seria o caminho para um cosmopolitismo musical que hoje alguns autores afirmam ser típicos da cena musical de Goiânia. Esse movimento de vai e vem que as pessoas têm, a possibilidade de gostar de inúmeros gêneros diferentes, sem que a pessoa que faz parte de uma cena musical específica não possa participar de uma outra cena que talvez contradiza o sentido dessa outra cena. Então, foram realizadas algumas entrevistas por pautas que depois foram estendidas para um questionário que foi realizado online. E o público citou, na maioria das vezes, a variedade musical, o próprio público, a tolerância que esse público tem com as diferenças, e o clima, a atmosfera do festival como os principais motivos pelos quais eles estavam lá presentes. E isso também com relação à música. Eram músicas variadas e o público não necessariamente se identificava com tudo, mas respeitava aquela pessoa que se identificava com outra coisa diferente. Esses foram os gêneros musicais que foram mapeados através... todas as bandas do line-up do festival foram todas listadas, e esses gêneros... e esses foram os gêneros que apareceram. A porcentagem faz referência às pessoas que responderam as perguntas. Essa porcentagem reflete a preferência das pessoas que responderam as perguntas. Então, 68,4% das pessoas que responderam se identificam com rock and roll. A ideia seria essa. E por aí vai. O MPB também, surpreendentemente, apareceu por conta de ser uma figura nova, um gênero novo explorado pelo festival. Não é algo que vinha sendo recorrentemente explorado. Outros subgêneros do rock, o rap também foi bastante citado. O jazz e esses gêneros com citações menores, que foram mencionados menos vezes. O festival ele acontece durante uma semana toda, em vários pontos da cidade, e apenas em 3 dias existem uns shows maiores. Lá acontecem uns shows maiores, enquanto isso, nas casas noturnas da cidade vão acontecendo outros shows menores, onde foi que aconteceu esses shows de jazz, de rock psicodélico, enquanto o rock and roll, o MPB e o rap, a música eletrônica também ocuparam grande parte do line-up principal do evento. Com base nesses mesmos dados, 21,1% das pessoas afirmaram se identificar com sertanejo e 26,3% com o pagode, o que foi um pouco inesperado para a pesquisa, porque um festival que se dizia um festival de rock, em uma cidade em que esse festival nasceu para contrariar o sertanejo, para ir contra o sertanejo, e foi um número até alto. A gente não esperava que esse número aparecesse. Enquanto 68,4% também afirmam se identificar com outros gêneros musicais que não foram explorados pelo festival. Então, axé, reggae, vários outros subgêneros do rock também foram citados. E mesmo assim, a maioria, 92,1%, a maioria não vai a festivais de música sertaneja, mesmo que eles se identifiquem com isso. Então, o que reforça ainda mais a hipótese que eu falei no início, de que é um festival que, mesmo tendo nascido um festival essencialmente de rock, tem mudado
suas características, e uma dessas trazendo mais pessoas com gostos diferentes para o festival. E, hipoteticamente, a pesquisa ainda está andando nesse sentido, eu não tenho como afirmar, mas a internet seria um dos principais pontos a ser ressaltados nesse caso. Então, por conta de que a grande maioria das pessoas encontra na internet um meio de entender sobre o festival, de procurar as informações sobre o festival, e 86,8% citaram a internet como modo pelo qual elas ficaram sabendo do festival, o que acaba delimitando uma certa dependência da organização do Bananada pelas redes sociais. E o Facebook e o Instagram foram as redes mais citadas, e reforça um pouco ainda o caráter periférico que que a música independente possui, no sentido de que eles ainda não têm espaço. Em Goiânia não existe um programa de televisão ou um programa de rádio que fale frequentemente desse tipo de evento, nessas bandas, e eles foram para a internet para tentar se mobilizar, e isso hipoteticamente acabou trazendo um número maior de pessoas para as cenas musicais, e pessoas variadas de gostos diferentes. Então, essa desterritorialização das cenas foi um aspecto muito importante. A ideia do Bennett de que as culturas jovens, elas, apesar das questões de estilo, questões de vestimenta, estarem sempre bastante presentes, já chegou o momento de desterritorializar um pouco, não deixar elas de lado, mas focar um pouco mais no virtual, que seria o local onde a cena musical teria o maior número de expressões no que se diz respeito à divulgação de eventos e das próprias músicas deles. E, para finalizar, conclui-se que esse hibridismo cultural, do qual falava o Canclini, está muito presente nesse tipo de expressão independente. Festivais que antes eram considerados festivais de rock, agora são festivais mais cosmopolitas, festivais que aceitam gêneros diferentes, e que o próprio público aceita esse tipo de pluralidade. Talvez poderia chamar isso de uma cena neotribal, por conta desse vai e vem de pessoas que não necessariamente se identificam com tudo aquilo que é proposto, como, por exemplo, uma cena de rock, essencialmente de rock, uma cena essencialmente de hip hop, isso seria mais fácil de acontecer. E a virtualização das cenas, que seria um novo espaço dentro do qual as pessoas que participam da cena poderiam se manifestar, não excluindo as questões de vestimenta, as questões de território, mas apenas acrescentando esse novo ponto. E que, como eu já tinha falado, a coexistência dessas múltiplas cenas musicais em um mesmo local, considerando a internet como modo de divulgação e considerando também o território local onde acontecem essas manifestações musicais. Aqui são só as referências que foram colocadas para o resumo que foi enviado. E depois, caso alguém queira perguntar sobre o restante das referências também, ou tiver alguma pergunta, é isso. Obrigado.